Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou resolver com vocês aqui a nossa lista 2, né? Aquelas questões número 2 lá, aquelas três questões que eu passei para vocês, de conversões de unidade, né? De unidade de pressão, sobre pressão atmosférica e sobre os manômetros, né? Da pressão relativa. Então, eu vou estar resolvendo elas, só para vocês verem. Então, aqui a gente tem as nossas três questões, né? A primeira é para converter as unidades marcadas pelas setas vermelha e verde para o sistema internacional, que a unidade é Pascal, e para a unidade de bar. Então, iniciando aqui, ó, a gente tem o nosso instrumento 1. Primeiro de tudo que a gente precisa fazer é identificar qual que é a unidade de medida. Então, vamos pegar aqui a nossa imagem, para vocês verem. Vou dar zoom nela aqui, aumentar o zoom. Então, aumentei o zoom aqui. Então, aqui se a gente observar, de 50 até 100, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. Então, eu vou colocar aqui, ó, que de 50 até 100, a gente tem 10 espaços. Então, 10 espaços. Para a gente saber quanto que vale cada espaço, é só a gente pegar a escala maior. Então a gente pode falar que a gente vai pegar a escala maior menos a escala menor e dividir tudo isso pelo número de espaços. Dividir pelo número de espaços. Só para lembrar, pessoal, isso aí é tudo que vocês já viram lá em Fundamentos da Instrumentação. Então, se a gente for pegar os números e jogar aqui na equação, a gente vai ter 100 menos 50 dividido pelo número de espaços, que é 10. Se a gente fizer essa conta aqui, vai ficar 100 menos 50 é 50, dividido por 10. Então, cada espaço daquele lá, ou cada risquinho, vale 5 unidades de medida. Se a gente voltar lá, a gente pode ver que aqui embaixo é libra-força por polegada quadrada. Então, aqui a gente tem 5 PSI. Só vou organizar aqui um pouquinho. Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu só editar aqui. Então, a gente tem aqui 5 PSI, certo? Então, cada risquinho daqui lá vale 5 PSI. Então, a primeira leitura que a gente vai fazer, pega o mais baixo aqui, 50, 55, na seta vermelha aqui, então, a gente tem 60 PSI. Então, a gente pode vir para o lado de cá. Então, a gente anda aqui para esse lado e a gente consegue ver. Vamos marcar aqui no nosso instrumento o primeiro valor da seta vermelha, que são 60 PSI, que é a mesma coisa que libra-força por polegada quadrada. Partindo desse mesmo princípio, a segunda leitura aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, de 3 para 4, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Voltando lá, refazendo essa mesma conta aqui, ó. Então, se a gente for refazer essa conta que está aqui, que a gente já fez para o instrumento 1, então, se a gente for refazer essa conta aqui, ó, vamos refazer ela aqui para a parte 2 do instrumento 1. Então, a gente vai ter que de 3 até 4, a gente tinha lá 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, de 3 até 4, a gente tem 5 espaços. Jogando na equação aqui, escala maior menos a menor. Então,
a gente vai ter que a escala maior 4 menos 3 dividido por 5. Se a gente fizer essa conta, vai ser 1 dividido por 5, que é a mesma coisa que 0,2 kgf por centímetro quadrado. Então, essa é a nossa medida do nosso segundo ponto lá. Então, aqui a gente já tem a nossa segunda leitura, que a gente já vai conseguir realizar ela. Então, no nosso instrumento aqui, ó, a gente vê que a seta está depois do 7. Então, 7,2, 7,4 kgf. Então, vou marcar aqui a seta verde, vai ficar de azul aqui. Então, 7,2 kgf por centímetro quadrado. É a leitura do nosso segundo instrumento. Vamos fazer a leitura agora do terceiro. No terceiro instrumento, se a gente observar, a seta verde aqui, ó, ela está entre o 40 e o 60. Para a gente saber quanto que cada risquinho vale, a gente vai seguir o mesmo protocolo. Então, se a gente vier aqui, ó, agora a gente pode pegar aqui, chamar de instrumento 2. Instrumento 2. E a gente pode falar que ó, o espaço maior tem, confirmar lá, ó, nosso espaço aqui ó, é de 40 até 60. Então, de 40 até 60. E aqui a gente vai ter uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços também entre eles. Então, de 40 até 60 e a gente tem 10 espaços entre eles. Se a gente jogar aqui na nossa equação, que a gente já conhece, então é 60 menos 40 dividido pelos 10 espaços. Se a gente for observar, 60 menos 40 são 20, dividido por 10 vai ser igual a 2 milímetros de mercúrio. Então aqui a gente já tem o nosso segundo espaço feito aqui, ó, nosso segundo instrumento aqui a gente já verificou. Como esse instrumento só tem uma escala, tudo em milímetros de mercúrio, então a gente já tem a nossa leitura para ambas as setas. Então se a gente pegar aqui de 40, aqui é maior a seta verde, então se a gente contar aqui, ó, 42, 44, 46, 48, 50. Então, na seta verde a gente tem 50. Então, vamos marcar aqui no nosso quadro aqui, que na seta verde a gente tem 50. A gente está marcando a verde de azul, né, porque eu não tenho azul aqui na cor, e a vermelha de vermelho mesmo. Então, aqui a gente tem 50 milímetros de mercúrio. E na parte de cima aqui, ó, a seta vermelha, se a gente voltar lá, a gente vai ver que aqui é 180, ó. Então, 182, 184, 86, 88, 190, 192. Então, para esse lado aqui são 192 milímetros de mercúrio. Então, a gente já tem a medida do nosso instrumento 2 aqui finalizada. Vamos para a medida do nosso instrumento 3. Então, para o nosso instrumento 3, se a gente for observar lá, ele tem uma grande vantagem aqui, né? Ele já dá o valor de cada divisão aqui para a gente, então a gente não precisa fazer aquele cálculo. Mas vamos realizar o cálculo aqui no instrumento 3, só para a gente confirmar os valores que estão aqui. Então, do mesmo modo, se eu pegar de 50 a 100 aqui, então, no instrumento 3, eu vou pegar ali, ó, o valor que vai de 50 até 100. Ou melhor, para não ficar repetitivo, vamos pegar aqui, ó, de 100 até 150. Então, vamos usar aquele valor de 100 até 150,
para não ficar igual que a gente já fez lá. Então 100 até 150. Independente de onde a gente pegar, vai sempre dar o mesmo resultado, tá, pessoal? Então não precisa se preocupar com isso. Então se a gente pegar de 100 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 espaços que a gente vai ter aqui, ó. Deixa eu só tirar a câmera da frente aqui. Então a gente tem 10 espaços. Então vamos marcar aqui que de 50 a 100 a gente tem 10 espaços. Jogando na equação, só para voltar lá, a nossa escala maior 150 menos a escala menor 100, que a gente pegou lá o intervalo, né? Então, dividido por 10 espaços. Se a gente fizer 150 menos 100, vai sobrar 50, dividido por 10, que é igual a 5 PSI, ou libra-força por polegada quadrada. Libra-força por polegada quadrada, mesma coisa aqui. Então, instrumento 3, a primeira parte é essa que a gente fez. Vamos pegar agora a outra unidade de medida para o instrumento 3 aqui. Então, a parte de cima, vamos pegar aqui de 10 até 15, e a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços de 10 até 15. Então, a gente tem aqui de 10 até 15. E a gente tem 10 espaços entre eles. Se a gente jogar isso naquela equação lá que a gente já conhece, então a gente vai ter 15, que é o intervalo, a parte maior do intervalo que a gente pegou, 10 menos 10, dividido pela quantidade de espaços, que são 10. Então, se a gente colocar aqui, é 5 dividido por 10, que é igual a meio, ou 0,5 kgf por centímetro quadrado. Então, se a gente observar aqui desses instrumentos que a gente tem, a gente pode notar que esse instrumento aqui, ó, que tem 0,5 kgf por centímetro quadrado, ele é menos preciso, né? Ele tem um passo maior do que o nosso primeiro instrumento. Então aqui a gente consegue medir intervalos menores do que aqui. Não que esse instrumento aqui ele seja pior, mas depende da nossa aplicação. Em consequência, aqui a gente vai de 0 até 21 kgf por centímetro quadrado. Enquanto que nesse lado aqui a gente vai de 0 até 10 kgf por centímetro quadrado. Então, aqui ele lê mais partes, né, de quilograma-força, ele lê até 21, e os passos, só que os passos são maiores. Aqui os passos são menores, só que ele, em compensação, ele também lê menos. Então, aí é uma diferença entre um e outro, ok? Então, vamos fazer a conversão agora. Para converter, a gente vai precisar da nossa tabela. Já estou com a tabela aberta aqui, que está lá naquela apresentação, né, que eu mandei para vocês. Então, como que a gente vai trabalhar aqui com a nossa tabela, né? Então, vamos só escrever a leitura aqui, que eu acabei esquecendo. Então, a leitura do vermelho aqui, ó, se a gente pegar o 10, então, se cada um vale meio, a cada um eu tenho 1. Então, 11, 12, 13, 14. Próximo seria 15, então está aqui em 14 kgf, a seta vermelha. Vamos só anotar aqui que a gente tem 14 kgf por centímetro quadrado. Já em PSI, eu vou ter aqui 50, 55, 60, 65, 70, 75 PSI. Então, aqui eu tenho 75 PSI. Então, aqui eu já tenho todos os valores aqui para estar trabalhando. Vou organizar aqui, ó, deixar mais próximo aqui. Então, para os instrumentos 1, 2, para o instrumento 3 também, a gente já fez todas as medidas.
tudo organizado. Vamos agora converter para Pascal e para bar. Começando aqui na nossa primeira coluna aqui, ó, vamos converter 60 PSI para Pascal. Se a gente pegar a tabela aqui, ó, a gente vai escolher aqui, ó, PSI ou libra-força. Ah, tá aqui PSI. Então eu quero converter PSI para Pascal. Então é só eu pegar o PSI e multiplicar por esse valor aqui, ó. Então vamos pegar esse valor aqui que a gente tem aqui, ó. É um valor de 6.894,757. Então, de PSI para Pascal, então eu tenho que 1 PSI vale aproximadamente isso aqui. Vamos escrever isso lá. A gente vai entrar numa regra de 3. Então, eu tenho aqui, ó, que vou até deixar em vermelho aqui, ó. 1 PSI equivale a 6.894,757 Pascal. Então, 6.894,757 Pascal. Esse é o nosso valor de PSI. Então, para dividir o milhar, só para lembrar, a gente usa ponto. Para dividir as centenas e as centenas não, perdão. Os milésimos ou centésimos, a gente usa vírgula. Certo? Se eu sei que um PSI vale 6.894 Pascal, quanto que vale 60 PSI? Então, vou escrever aqui embaixo 60 PSI. Vai equivaler a um valor X. Para estar fazendo essa conta aqui, regra de 3 simples, só multiplicar cruzado. Então, vou multiplicar aqui e depois aqui. Então, se eu fizer aqui do lado, 1 PSI vezes X vale X. Então, que vai ser igual a 60 vezes... Vou colocar um asterisco como vezes 6.894,757. Resolvendo isso aqui na calculadora, vou abrir a calculadora aqui. Então a gente tem 60 vezes 6.894,757, que vai dar para a gente um valor de 413.685,42. Então, a gente tem esse valor aqui como resposta em Pascal. Então, a gente já pode pegar esse valor e escrever no nosso quadro aqui em cima. Vamos escrever aqui, ó. Então, a gente tem nossa resposta aqui em Pascal para o valor de 60 PSI. Do mesmo jeito agora, vamos converter esse 60 PSI agora para bar. Então, eu venho aqui na minha tabela, de PSI eu quero para bar. Então, 1 PSI vale 68,948 bar. Aqui está Pascal, mas tem que corrigir aqui essa tabela, tá bom? Então, vale 68,948 bar. Então, vamos fazer essa conversão lá do mesmo modo através de regra de 3. Então, na primeira coluna aqui eu vou ter PSI, igual eu já tinha. Então, 1 PSI vai ser igual a 68,948 bar. 948 bar. E 60 PSI vai ser igual a X. Se eu pegar aqui e multiplicar cruzado, regra de 3 simples, a gente vai
cair aqui numa equação onde x vai ser igual a 60 vezes 68.948, que vai ser igual, resolvendo esse cálculo aqui na calculadora, a gente tem 60 vezes 68.948, que dá um valor de 4.136,88 bares. Então, a gente tem esse valor aqui em bar. Vamos agora completar a nossa tabela. Então, completando a nossa tabela aqui, a gente vai ter o valor aqui em bar de 4.136,88 bar. Continuando, agora vamos converter aqui o 7,2 kg/força por centímetro quadrado em bar e em Pascal também. Então, vai seguir o mesmo princípio da regra de 3. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vou só puxar isso aqui agora tudo para o lado de cá. Vamos guardar ele aqui do lado. Então, isso aqui a gente fez para a primeira unidade de medida. Agora vamos fazer aqui para a segunda. Então, para a segunda vamos usar a cor azul. Então eu tenho 7,2 kg/força por centímetro quadrado, que vai ser igual a um valor que eu quero em Pascal. Vindo aqui na tabela, eu tenho, vou achar aqui, ó, eu quero de quilograma-força para Pascal. Eu não tenho aqui na minha linha aqui, ó, quilograma-força para Pascal, mas eu tenho Pascal. Então, eu não posso usar essa mesma técnica, eu vou ter que inverter ela. Então, eu já vou corrigir aqui depois, na hora que a gente vir para cá. Então, eu sei que 1 Pascal é igual, em quilograma-força, aqui, ó, quilograma-força aqui, ó, quilograma-força é igual a 1 AT. Então, eu sei que 1 Pascal, 1 AT é aproximadamente 98.066,5 Pascal. Então, aqui, ó, bem nesse ponto aqui, eu consigo achar a minha referência, certo? Se vocês observar aqui onde está passando o mouse aqui, ó, é onde está a minha referência. Então, como eu sei que AT é aproximadamente a mesma coisa que quilograma-força, essa atmosfera técnica, AT, então eu posso falar que o AT é igual ao Pascal na relação de 98.000. Posso substituir AT por quilograma-força por centímetro quadrado. Então vamos escrever esse valor aqui, ó, 98.066,5. Então, 98.066,5 Pascal. Agora, aqui é 1, né, quilograma-força, ou AT, vou até deixar aqui um espaço aqui, ó, AT, atmosfera técnica. Aqui embaixo agora é o valor que eu quero converter, 7,2 kg/força por centímetro quadrado. Vou converter isso, deixa eu só tirar esse K maiúsculo daqui, para um valor X em Pascal. Então, multiplica cruzado de novo. Regra de 3 simples. Eu tenho que 1 vezes x, x vai ser igual a 7,2 vezes 98.066,5, que vai ser igual a um valor que eu vou encontrar aqui na calculadora agora, vezes 98.066,5. Então, a gente tem um valor que 7,2 vezes 98.000 são 706.078,8. Então, esse valor aqui em Pascal, que é a unidade que a gente está procurando. Vamos colocar esse valor ali no nosso quadro, atualizar ele já. Então, a gente tem aqui, ó,
o valor daquela unidade lá em Pascal. Do mesmo modo que a gente converteu para Pascal, vamos converter agora para bar. Então, como a gente já sabe que a atmosfera técnica é a mesma coisa que quilograma-força por centímetro quadrado, só achar o valor que converte para bar aqui, que no caso é 0,980665 bar. Então, vamos pegar esse valor aqui, 0,980665. Então, eu tenho que 1 quilograma-força por centímetro quadrado vai ser igual a 0,980665. 665 bar. Então, agora eu vou pegar aqui o nosso valor que a gente quer, 7,2 quilograma-força por centímetro quadrado, que vai dar um valor aqui que a gente vai chamar de x. Multiplicando aqui, cruzado de novo. Então, eu tenho que x, 1 vezes x é x, é igual a 7,2 vezes 0,980665. Isso vai ser igual ao valor de 7,060788 bares. Então, para a gente não... Aqui está o valor inteiro, mas a gente pode aproximar só para 7,06 bar, que já é o suficiente. Então vamos escrever aqui em cima esse valor que a gente encontrou. Então aqui em cima eu vou arredondar aqui só para esse valor em bar. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, a gente já fez a conversão do nosso primeiro instrumento de medida. Vamos guardar agora isso aqui também ali do lado. Vou colocar aqui agora essa unidade de medida e a gente vai terminar de converter as nossas outras unidades. Então, no nosso instrumento 2, a gente quer converter milímetro de mercúrio. Então, a gente pode pegar aqui, ó, na nossa tabela, a gente quer milímetro de mercúrio, que está aqui no final, para bar e para Pascal. Então, milímetros de mercúrio a gente não tem nessa tabela aqui, ó, mas se a gente olhar aqui, ó, a gente pode observar que milímetro de mercúrio é a mesma coisa que Torricelli, ou Tor. Então, a gente vai usar a variável aqui de Torricelli, porque ele é igual a 1. Então, a gente vai pegar aqui um Tor é igual a 133,322 Pascal, e esse fator de conversão que a gente vai usar. Como ficou bem claro aqui, eu não vou jogar na regra de 3, né? Vou fazer a multiplicação direta. Então, aqui eu tenho, para a nossa primeira unidade, o nosso fator de conversão aqui, ó, que vai ser 133,322. Então, eu tenho que um Tor é igual a 133,322 Pascal. Então, como é 192 e como o Tor é a mesma coisa que milímetro de mercúrio, então eu vou pegar aqui e só multiplicar 192, o nosso valor
de x, de uma forma mais rápida, é igual a 192 vezes 133,322, que vai ser igual... Pessoal, é muito importante vocês prestarem bastante atenção na hora de converter, tá? Para não acontecer de converter, principalmente de trocar a questão de vírgula e ponto, tá? Porque se a gente trocar vírgula e ponto, na verdade a gente está mudando toda a nossa resposta, tá? Então eu tenho 25.597,824 Pascal. Vamos escrever a resposta que a gente tem aqui. Então, posso parar aqui na segunda casa, Pascal. Converter agora para bar. Então, eu tenho meu Torricelli aqui, né, Tor, para bar é igual a 1,3333 vezes 10 a menos 3. Então, são 3 casas ainda para a esquerda aqui, esse valor corrigido, né, convertido para bar. Então, vou realizar essa conversão. Então, aqui a gente tem o valor de... Vou jogar na regra de 3 aqui para a gente ficar um pouquinho mais fácil. Então, 1 milímetro de mercúrio, convertido aqui, ele vai valer 1,333 vezes 10 elevado a menos 3. Então, menos 3 aqui, elevado a menos 3 bar. Aqui embaixo eu tenho o valor de 192 milímetros de mercúrio e do lado de cá o X. Mesmo modo, multiplica em cruz. Então, eu vou ter 192 vezes 1,333 vezes 10 a menos 3. Esse valor vai ser igual a 255,936 vezes 10 a menos 3 bar. Então, X vai ser igual a 192 vezes 1,333 vezes 10 a menos 3 elevado a menos 3 bar, que isso é igual a 255.936 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que se eu falasse... Então aqui é bar, né? Que é a mesma coisa que 255, aqui ó, o 3, o 6 é maior que 5, então 0,94 milibar. 10 a menos 3 é a mesma coisa que mili, então eu posso falar que esse valor é igual a isso. Vamos jogar esse valor aqui em cima, preencher a tabela. Então, 255,94 milibar. Então a gente tem aqui o nosso valor para Pascal e para bar. Vamos corrigir, fazer a conversão agora, né, do 50 milímetros. Então, no primeiro caso aqui, pegar em azul, os 50 milímetros, é só a gente fazer 50, vou colocar aqui, né, x, ele é igual a 50 vezes esse valor aqui, ó, de 133,322. Então, quando a gente joga isso na calculadora, a gente tem o valor de 6.666,1. Então, 6.666,1 Pascal é o valor que a gente achou aqui para 50 milímetros de mercúrio. Do mesmo modo, para converter para bar, é só a gente multiplicar por 1,333 vezes 10 a menos 3. Então, na segunda conversão, a gente pode falar que x é igual a 50 vezes 1,333 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual
66,65 vezes 10 a menos 3. Então, 66 vezes 10 elevado a menos 3 bar. Mesmo modo, a gente pode falar que isso é igual a 66,65 milibar. Lembrando lá de múltiplos e submúltiplos. Só para a gente escrever aqui, ficar correto aqui, terminar de preencher a tabela. Então, 66,65 milibar. Vamos guardar agora esses valores aqui do lado. Guardar para o lado de cá aqui, pronto. Então vamos só para o nosso instrumento 3 aqui e finaliza a conversão aqui da nossa primeira atividade. Então quilograma-força para centímetro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado para Pascal, volta na tabela. Quilograma-força por centímetro quadrado não tem aqui, se a gente achar aqui é o AT. Então AT para Pascal, só multiplicar por 98.066. Então, essa conta foi a que a gente fez aqui em cima para quilograma-força. Vamos fazer ela aqui então de um jeito um pouco mais rápido também. Então, eu tenho que x é igual a 14 vezes... Só um pouquinho... Isso, 14 vezes 98.066,5, que vai ser igual a 1.372.931. Então, isso aqui vai ser igual a 1 milhão de pascais. Colocando esse valor aqui. Se a gente quisesse usar múltiplo e submúltiplo, só para a gente praticar aqui, a gente tem que cada 3 casas dessa aqui, quilo, mega, certo? Então a gente pode falar que a gente tem que o x aqui, ó, a gente pode falar que ele vale 1,37 megapascal. Então, se vocês lembram lá da aula, megapascal é uma unidade muito utilizada, exatamente porque o pascal é pequeno e ele acaba dando valores muito grandes aqui. Agora vamos converter aqui por último quilograma-força para bar. Então a gente vai ter aqui que o x é igual a 14 vezes, pela tabela lá, 0,980665, que é o valor que a gente tem aqui do lado, igual, jogando isso na calculadora, a gente tem o valor de 13,729 bares. Então, lembrando lá para fazer a aproximação, né? A gente usa só 2 casas, como essa aqui subsequente ela está maior do que 5, arredonda para cima a maior, né? A anterior. Então, vai ser 13,73 bar. Vou colocar esse valor aqui. A gente tem aqui 13,73 bar. Para finalizar agora, vamos converter a unidade de PSI. Então, vou pegar o PSI. Então a gente tem x igual a 75 PSI vezes o valor de conversão para Pascal está aqui do lado, ó, que a gente já tinha encontrado. Então, 6.000
6.894,757, que vai ser igual 6.075 vezes 6.894,757 é igual a 517.106,775. Então, esse é o valor que a gente encontrou aqui em Pascal. Lembrando que se a gente quisesse utilizar submúltiplos, né? Então, a vírgula está aqui depois do 775, 3 casas, então vira quilo. Então, poderia falar que isso aqui é igual a 517,1 quilopascal. Qualquer um desses dois resultados estaria correto. Convertendo o último valor aqui, PSI para bar, então a gente vai ter que x é igual, PSI para bar é 68,948. Então, 75 vezes 68,948 bares, que vai ser igual vezes 68,948, que é igual a 5.171,1 bar. Então, preenchendo a tabela, a gente finaliza aqui a primeira questão. Conferindo os valores, a gente tem aqui os nossos valores aqui em Pascal e em bar, para vocês estarem acompanhando aí, certo? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo, ou lá no meu Senai, e aí a gente continua aqui para a resolução dos outros dois exercícios. Então, pessoal, vamos resolver agora o item 2 aqui, né? Qual a pressão atmosférica em Sinop. Para isso, a gente vai usar os dados aqui do INMET, né? Instituto Nacional de Metrologia. Então, vou dar um zoom aqui. Se a gente observar aqui, na cidade de Sinop, a pressão vale 969,7 hectopascal. Então, vamos jogar isso aqui lá no nosso quadro. Então, a gente tem aqui a nossa pressão em Sinop, 969,7 hectopascal. Então, o hecto, pessoal, para quem não sabe, ele vale 10 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 100. Então, a nossa pressão aqui, ela vai valer, na verdade, 10 ao quadrado, anda duas casas para a direita, a vírgula está aqui antes do 7, uma, duas. Então, vai ser 96.970 pascal. Voltando na nossa tabela lá de conversões, né, para jogar na nossa regra de 3, eu tenho que 1 pascal equivale a 9,87 vezes 10 a menos 6 atm. Então, vamos escrever isso aqui. Eu tenho que 1 pascal equivale a 9,87 vezes 10 elevado a menos 6 aqui, ó, atm. Quanto que vai valer, então? 96.970 pascal em atm. Regra de 3, multiplica cruzado aqui, então eu vou ter x, que vai ser igual a 96.970 vezes 9,87 vezes 10
elevado a menos 6. Se eu fosse trabalhar com a vírgula aqui, só o 10 a menos 6, eu andaria aqui 6 casas para o lado esquerdo. Como ia faltar casas aqui, vamos jogar isso aqui na calculadora e resolver pela calculadora. Então, 96.970 vezes 9,87 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu já tenho a resposta aqui, né, da nossa calculadora. O valor é x vai ser igual a 0,9570939 ATM. Então, o valor está bem grande. No caso de ATM, a gente pode usar aqui 3 casas depois da vírgula. Então, eu posso falar que o x é igual a 0,957 ATM. Pessoal, com base nisso, a gente já consegue responder agora, por exemplo, a questão 3. Então, um manômetro de pressão relativa foi produzido e calibrado em São Paulo e este equipamento foi enviado e instalado em Sinop, porém o mesmo apresentou erro de leitura, porque qual a solução? Então, como São Paulo fica a 720 metros de altura aproximadamente, ele está com uma pressão atmosférica menor do que Sinop. Se esse equipamento é um equipamento de pressão relativa, ele mede a pressão em relação à atmosfera. Quando ele vem para Sinop, a pressão atmosférica é mais alta, então faz com que esse manômetro leia uma pressão diferente, né? Então, só para a gente observar aqui, a gente teria aqui o nosso manômetro, que estaria medindo uma pressão aqui, que estaria indicando, por exemplo, aqui. Quando que seria o nosso zero? Quando esse manômetro sai de São Paulo, que tem uma pressão atmosférica menor, a atmosférica de São Paulo ela é menor do que a atmosférica de Sinop, porque São Paulo está mais alto do que Sinop. Então, aqui a gente tem a nossa atmosférica de Sinop. O que acontece? Essa pressão aqui, maior, vai fazer com que esse manômetro aqui, ó, ande um pouquinho para frente, porque é como se ele ganhasse aqui, ó, vamos colocar uma diferença em ATM de 0,009, 0 alguma coisa do tipo, né? Então teria que ver a pressão atmosférica lá em São Paulo para ver a diferença correta. Então ele leria essa diferença de pressão. É como se lá em São Paulo a gente tivesse colocado essa diferença aqui, ó, essa pressão aqui em cima do manômetro lá, aqui ó, atmosfera diferencial, né? Então, que é o que ele está lendo aqui nessa diferencinha. Então é isso que vai fazer o erro de leitura, ok? Essa diferença de leitura de região. Então, bons estudos aí para vocês. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Até mais, um abraço para todos.